Bom, nesta videoaula nós vamos estudar sobre um padrão gráfico que a gente já viu como ele é formado e qual que é a intenção dele, tá? Que é o ombro cabeça ombro e o ombro cabeça ombro invertido. Agora nessa aula vamos estudar especificamente como validar este movimento, como termos certeza do movimento que ele tem que nos entregar, ok? Qualquer dúvida que ficar referente a esta aula aqui ou qualquer outra, você pode estar me mandando uma mensagem lá no direct do Instagram. Ele vai estar aqui embaixo na descrição deste vídeo, tá? Olha só, o ombro cabeção nada mais é do que este movimento aqui, ó. Ele nos remete a uma queda, tá ok? Só que quando ele forma este segundo ombro aqui, a gente aprendeu que a gente já pode abrir uma ordem de venda quando ele chegar exatamente, tá, próximo a esta linha aqui. Ele pode ter um ruidinho um pouquinho mais para cima, tá, fazendo com que a linha fique um pouquinho mais para cima, ou um ruído um pouquinho mais para baixo, fazendo com que a linha fique um pouco mais para baixo. Não importa, tá ok? A partir do momento que ele começar a corrigir, é o ponto onde a gente faz a nossa venda. Só que muitas das vezes o mercado ele faz esse movimento para te induzir a fazer venda, para tomar o teu dinheiro com a compra. Ou seja, ele começa a cair, depois ele estoura para cima, tira todas as pessoas que venderam aqui, sendo que esse padrão ele é um padrão que remete a vendas, tá? E como a gente valida esse movimento, este padrão aqui, para que ele nos entregue a nossa venda, para que ele entregue o movimento baixista que ele tem que nos entregar. Olha só, aqui a gente tem um ombro cabeça ombro, tá? A gente tem um ombro, uma agulhada para cima e um retorno para dentro da região. Eu vou explicar melhor ali no gráfico um pouco mais próximo do movimento. Primeiramente, ele tem que estar formado depois de uma tendência de alta, ok? Se ele formar uma tendênciazinha bem pequenininha de baixa, tá? Por exemplo aqui, ó, ele teve uma baixa bem forte e uma alta, foi formado aqui um ombro, uma cabeça, um segundo ombro. Quando você for pegar de um reteste aqui, você perde dinheiro, porque olha só, o mercado ele subiu lá em cima. Agora, quando ele tem uma alta bem grande, tá? E a formação aqui se tornou bem interessante. A gente sempre vai estar utilizando tempo gráfico de 5 minutos, ou seja, cada velhinha dessas aqui dura 5 minutos. Dos 5 minutos para frente, ok? Vocês podem até estar utilizando 3 minutos. O 1 minuto é só para definirmos o ponto de entrada, ok? Vamos estudar agora então esse padrão aqui. Tá? Primeiramente a gente tem que identificar o que? A quebra desse último topo. Ó, a gente tem aqui a nossa linha de pescoço, tá? Que a gente chama a linha do pescoço. E olha só, aqui a gente tem um ombro. Que esse ombro, qual é a base deste ombro, pessoal? Onde está a base? Aqui embaixo. Então ele rompe este topo aqui. Tá? Ele rompe esse topo e começa a corrigir. O final da correção é a nossa segunda base, tá? Então vai ter uma segunda base aqui, ó, que é o final dessa correção. Ele corrigiu aqui, exatamente aqui nessa região, tá? E depois ele estoura para cima, rompendo o último ponto. Até então, a gente não tem o nosso ombro cabeça ombro formado, tá? Ele não tem o nosso ombro cabeça ombro formado. A gente forma e tem o entendimento de que é um ombro cabeça ombro após ele retornar para dentro da linha do pescoço. Ou seja, ele retornou aqui neste ponto. Ou seja, quando ele tiver uma correção, tá? Próximo a esta linha, próximo a este ponto, é o nosso segundo ombro, que foi exatamente aqui, ó. Ok? E aqui a gente tem um pequeno ruído de que a linha fica um pouquinho para baixo. Tá? Então aqui a gente tem o nosso ombro, cabeça, ombro. Olha só. Ombro, cabeça, ombro. Tá? Que nos remete a uma venda.
Porém, tá? Qual é o nosso ponto aqui, pessoal, que a gente vai validar esse ombro cabeção? Quando ele romper o final, tá? O final não, perdão, pessoal. O final do nosso primeiro ombro. Ou seja, onde é que é o final? Aqui, ó. Então, quando ele romper esta base aqui, ele confirma todo esse movimento. E ele acaba rompendo exatamente aqui, ó. Ok? O nosso ponto de entrada vai estar aonde? Aí sim, a gente pode pensar em venda. Enquanto ele estava aqui, ó, a gente não ia fazer a venda aqui, porque ele tinha probabilidade de estourar para cima, tá? Mas quando ele rompe aqui, você também não pega no teste aqui. Você tem que achar o que? Teu order block, teu bloco de ordem. E aonde vai estar teu bloco de ordem? Vai ser do ponto aqui em cima, você vai pegar o teu perfil de range de volume fixo, tá? Vai traçar desse ponto até o ponto onde ele fez o rompimento. Aqui até esse ponto. Calma aí, pessoal. Ele sempre vai dar aqui, tá? Calma aí, deixa eu traçar de novo. Não. É, vai dar mais ou menos por aqui, pessoal. Pera aí que tem alguma coisa errada aqui. Calma aí. Ele não pode dar nosso ponto de entrada exatamente aqui, tá? Sendo que a gente tem um ponto aqui em cima para vir buscar. Isso aqui se dá, sabe? Isso aqui se dá, sabe por quê, pessoal? Por conta que o mercado ele já está concluído aqui. Se ele for jogar aqui no tempo gráfico de 3 minutos, vamos analisar isso aqui em 3 minutos. Ó, a marcação é aquela, a gente já fez a marcação lá do nosso perfil de range de volume fixo. Vamos estar aqui procurando ela aqui, vai estar um pouquinho difícil. Deu aqui mesmo. Ah não, pessoal, peraí, perdão, que eu tô errando aqui, perdão. Tá, não é ali, pessoal, desculpa, não é ali. Não é todo aquele movimento que a gente tem que marcar. Tá? É aqui, ó. Errei aqui, tá, pessoal, eu não prestei muita atenção aqui, ó. Não é todo esse movimento que a gente tem que marcar, pessoal. Tá? Todo esse movimento aqui, ó. E sim, até o final aqui é onde que ele começa a fazer, ó, ele cai e começa a fazer o ombro, tá? Esse rompimento aqui, ó, este impulsinho aqui, a gente não marca, ok? Ó, eu errei nesse ponto, eu tava considerando todo esse impulso, mas é do início até o começo aqui, onde ele faz o impulso para fazer o seu segundo ombro, tá? Então é daqui até aqui, ó. Ó, agora sim ele deu um ponto de entrada acima desse ponto aqui também, tá? Perdão, pessoal. Vamos lá. A gente tem um bloco de ordem. Bom, a nosso ponto está aqui em cima. Vou deixar uma linha aqui, ó. Deixa eu agora estar excluindo isso aqui. Ó, nosso ponto ele está aqui, nosso ponto de entrada. Ó, nessa última vela verde, tá? Que tem um pavio bem grande aqui, ó. Após vir tocar nesse ponto, ó, que o ponto mais próximo que ele conseguiu chegar foi aqui, ó. A gente precisa do quê? De uma reversão, pessoal. De característica. Agora a gente vai procurar essa reversão aqui no tempo gráfico de 3 minutos. Vai descer o tempo, a gente precisa do quê? De um change of character naquela região ali. Tá? Vamos estar aguardando aqui. Deixa eu procurar agora aqui. Tá bem distante aqui, ó. Tá no tempo gráfico de 3 minutos. Eu não vou diminuir pro tempo gráfico de 1 minuto, pessoal, porque senão vai ficar muito distante, tá? Ficar muito distante ali, a gente vai demorar muito pra gente achar. Ó,
A gente tem esse ponto aqui, é o ponto máximo. Temos a quebra de toda essa estrutura. Ok. Aqui, ó. Ó. Caímos. A gente tem aqui uma consolidaçãozinha. Exatamente aqui nesse ponto, tá, pessoal? Em 1 minuto vai ficar bem claro esse movimento, tá? Só que eu não vou descer o tempo gráfico para 1 minuto, então vai ficar muito tempo. A gente vai ter que navegar muito o gráfico lá para trás, tá? Mas, ó, a gente fez esse seguinte movimento aqui, ó. Subiu, corrigiu, quebrou lá em cima, tá? E quebramos para baixo. Qual é a nossa segurança aqui, pessoal, desse impulso de alta? É os fundos, ou seja, a partir desse fundo aqui, pessoal, ele quebrou lá em cima. E não poderia perder esse fundo. Essa aqui é a segurança do nosso impulso de alta que a gente estava. Ou seja, ele perdeu esse fundo aqui. Tá? Se você quer... se você não consegue lembrar desse estudo, é na aula sobre mudança de característica, tá? No Change of Character. É o choque. Ok? A gente estudou sobre esse movimento, sobre segurança do preço aqui, tá? Ó, quando a gente quebra aqui, a gente tem que procurar o quê? Visto que a gente já chegou próximo aqui do nosso ponto, tá? E ele faz a mudança de característica exatamente aqui, ó, tá? E a gente vai fazer o que? Achar o nosso bloco de ordem. Então, eu vou pegar o nosso perfil de range de volume fixo, traçar desse início desse movimento até o final, ok? O nosso bloco de ordem ele está aqui nesta região, vou estar marcando aqui, ó, para mim tá podendo excluir isso aqui, para mim tá podendo fazer minha marcação. Essa última vela verde aqui, ó, tá? Quando é em topo é a última vela verde, quando é em fundo é a última vela vermelha, tá? Quando a marcação ela estiver em cima, ó, exatamente aqui nesse toque você executaria a tua venda, posição vendida, ok? Protegendo aqui um pouquinho descolado desses pontos aqui, um pouquinho mais para cima, e você estaria avisando qual o movimento, a renovação deste fundo aqui, ó. Ele até chega lá em cima novamente, mas não te tira da negociação, tá? Você estaria entrando para a renovação desse fundo aqui, ó. Esse ponto seria o teu alvo. Operação é de 13 vezes o teu risco retorno, tá? 13 vezes o teu risco retorno. Eu estou agora, pessoal, nesse exato momento aqui, ó, eu estou numa negociação. Essa aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, 3 vezes o meu risco retorno até o momento, tá? Estou visando esse lucro até o momento nesta região, porém, olha só, tempo gráfico de 5 minutos. Deixa eu estar passando por aqui, ó. Olha só. Estou visando ele vir renovar este fundo aqui, ó. Opa. Tá, estou visando ele vir renovar esse fundo. Uma operação aqui de 17 vezes meu risco retorno. Por quê? Porque ele fez um break of structures aqui, ó. Ele renovou este fundo aqui por meio desse movimento. Todo esse movimento aqui é um ponto de mitigação, tá? Ó. Olha só. Ele fez aqui a mudança de característica. Esse ponto no qual eu estou agora é apenas o teste, tá? Desta quebra. E aqui é a mesma coisa, tá? Só que aqui a gente vai entrar sempre para a renovação do último fundo, que nem eu estou nessa negociação aqui, tá? Porém ainda está se desenvolvendo. Então a gente entraria para a renovação desse fundo, uma negociação que de 13 vezes o risco retorno, ou seja, se você investe R$100, você teria de retorno R$1.300, tá? Bom, isso aqui foi um ombro cabeça a ombro, ele remete a vendas. Agora vamos estudar um ombro cabeça a ombro invertido, ok? Olha só, aqui o movimento tá bem curtinho aqui, ó, tá? Mas a gente tem ombro cabeça a ombro invertido, tá? Olha só, um ombro, um segundo ombro, ok? Não, aqui não ficou tão bom aqui porque o movimento tá muito curtinho aqui, ó, tá? Então vamos procurar um outro. Ó, eu tenho que procurar o que? Em fundo de mercado, tá?
estou explicando para vocês, pessoal, como ele deve se desenvolver, tá? O movimento aqui ele já tem, já existe um movimento tudo lá para frente. Mas quando vocês pegarem o gráfico zerado, tá? Vocês já sabem que movimento esperar, o que ele tem que fazer. É nesses pontos que vocês devem se apegar, tá? Vamos estar aqui identificando, olha só aqui, ó. Tá? Ele é basicamente um change of character, né, pessoal? Basicamente é um change of character. Vamos estar aqui observando, observando. Tá? Aqui, ó. Seria um bom ponto aqui, ó, um ombro, uma cabeça, um segundo ombro, a confirmação. Tá? Aqui, ó. Olha só, esse movimento aqui é típico de correção. Ele não está em um impulso baixista. Olha só esse impulso altista que a gente tem. A gente tem uma correção na qual ele já finalizou aqui. Tá? A gente está estudando isso aqui, tempo gráfico de 5 minutos. Ó. Ele basicamente é um change of character, tá, pessoal? Basicamente é um change of character. Só que aqui a gente... Não, esse aqui tá muito ruim, pessoal. É muito pavio aqui, ó. Tá? Mas olha aqui, ó. Porque a gente tem um outro, né? Ó. Ombro. Cabeça. Ombro. Tá? Nesse final aqui a gente já teria feito uma compra, né? Mas ele poderia esticar ainda para uma queda. Qual é a confirmação aqui nesse ponto? Calma aí. Aqui, ó. A confirmação é o que? Identificar o nosso primeiro ombro. Depois nossa cabeça. Até então ele não tinha ele não tinha entendimento de um ombro, cabeça, ombro. Até que ele faz um nível na mesma região e volta para dentro da linha do pescoço. Qual é a linha do pescoço? É esse ponto aqui, ó. Tá? Ó. Ele quebra para fora e volta para dentro da linha do pescoço, que seria essa região. E faz um teste aqui. Quando ele começa a subir, seria a hora que a gente faria a nossa compra. Mas ele poderia fazer exatamente isso aqui, ó. Ele começa a subir, trava e pum. Volta a cair depois que tu faz a tua compra. A nossa confirmação vem após o rompimento, tá? Do ponto de correção do nosso primeiro ombro. Seria o que? Ele cai, tá? Forma a base do nosso primeiro ombro, corrige para cima. Depois que ele finaliza essa correção, ele faz a nossa cabeça. Ou seja, quando ele romper essa base, que foi exatamente aqui, a gente faz a nossa entrada, ok? Aonde está aqui, pessoal, o nosso bloco de ordem? Tem que procurar o nosso bloco de ordem, tá? Nosso bloco de ordem ele vai se dar ao final da correção, ou seja, seria deste ponto aqui, inicial, até o final aqui da correção onde fez o rompimento. Perfil de volume de range fixo seria desse ponto até este ponto aqui. Nosso bloco de ordem ele seria esta vela vermelha aqui, ok? Onde está próximo desta linha vermelha. Vamos estar marcando ela aqui. E vamos estar aguardando um toque. Ó, após o toque, a gente vai ter que modificar o tempo gráfico lá para 3 minutos e aguardar o que? Uma reversão do movimento. Só que, pessoal, tá? Ó, olha só, a gente tem muita liquidez nesse ponto, tá? Ou seja, as pessoas estão entrando comprada antecipadamente. Vocês poderiam pegar uma negociação exatamente aqui nesse toque, visando 3 vezes o teu risco retorno. Tá? Então você entraria comprado aqui nessa negociação. Stopzinho um pouquinho descolado, visando 3 vezes o teu risco retorno. Ou seja, tua negociação ela sairia daqui e iria até aqui, ó. Finalizaria 3 vezes o teu risco retorno. Ou seja, de 100 reais você teria um retorno aí de 300 reais nesta negociação.
Por quê? Porque ele tem muita liquidez. As pessoas entram comprar daqui, ó, antecipadamente. Entram comprar daqui. Entram comprar daqui. Entraram comprar daqui. Entram comprar daqui. Cada vez que o mercado começa a deixar esses riscos aqui, as pessoas começam a entender que é ali o ponto de entrada. Sendo que o ponto de entrada ele está logo aqui embaixo. Se elas tivessem aguardado mais um pouquinho, tá? Mais um pouquinho, teria dado certo. Isso porque a gente está no começo de um movimento, tá? O início de um movimento. Ele formou um ombro, cabeça, ombro. Este é o conceito, pessoal, de um ombro, cabeça, ombro invertido para uma alta, ok? Só que a gente aqui está no início de uma correção, então a gente não vai visar a renovação deste topo aqui. Agora aqui sim, ó. Só que ficou um pouco estranho este movimento, mas a gente tem um ombro, cabeça, ombro aqui também. Eu vou pontuar ele, é a mesma coisa do início ali, ó. Ombro, cabeça. Não, pessoal, aqui, ó. Ó. Isso aqui tem que ser um pouquinho mais profissional para identificar esse padrão, tá? Ele dá certo aqui, eu não queria explicar isso para vocês aqui agora por conta, vai ficar um pouco complicado, porque tem esses pavio, tá? Mas olha só, quando começa a corrigir com velas verdes para cima é uma correção, tá? Então ombro, deu umas agulhadas para baixo, deixando o preço aqui onde foi os mínimos, os máximos onde o preço conseguiu chegar aqui na parte inferior, então é o nossa cabeça. Começou a cair a partir desse ponto, é o nosso segundo ombro, ok? Então agora vamos estudar minuciosamente este padrão aqui novamente, tá? Ó, aqui a gente tem a base, na qual foi rompida o nosso bloco de ordem, como a gente vai estar verificando. Pegar desse ponto até o ponto onde ele rompeu, essa vela vermelha aqui, pessoal, tá? Ele é a nossa final do nosso rompimento. Então tem esse ponto, tem essa vela vermelha. Aqui, ó. Essa vela vermelha, tá? Por quê? Porque a gente tá no impulso de alta. No impulso de alta a gente considera velas vermelhas. No impulso de baixo a gente considera velas verdes, ok? Então tem esse ponto aqui para gente estar trabalhando. Uma reversão aqui nesse ponto é bem interessante para você estar avisando, aí sim, tá? A renovação desse ponto aqui, ó. Que seria uma ordem bem grande, tá, pessoal? Uma ordem bem grande aqui. Operação aqui comprada, stopzinho aqui bem barato, muito barato aqui, ó. Tá? Dá até para proteger esse ponto aqui. Não, vamos estar protegendo aqui, ó, mesmo. Tá? Porque aqui é o final do movimento, ó. Pouquinho descolado, ó, 8 vezes o risco retorno, ou seja, de R$100, você teria R$800 aqui. Então espero que vocês tenham entendido esta aula, tá? O conceito dessa aula. Aqui, ó, a gente pegou com base na primeira correção que teve aqui do mercado altista, e aqui a gente pegou no final da correção do movimento baixista para seguir para uma alta. Então espero que vocês tenham entendido o conceito desta aula, a validação aí do bloco de ordem, do ombro, cabeça, ombro e ombro, cabeça, ombro invertido. Tá? Agora vamos para a próxima. Qualquer dúvida, vocês já sabem, tem que me procurar. Vamos embora.